Fala galera, saudações rubro-negras, mané. Tô aqui pra falar um pouco sobre como foi esse jogo. E a pergunta é: a gente ainda tem rival? O Vasco da Gama. Como dizia a galera, o Vasco da Grana. Ainda é nosso rival? Eu tenho pena do Vasco. Pena do Vascaíno. O Vascaíno é o único cara que ele acredita mesmo sabendo que vai dar merda. O que teve de torcedor do Vasco achando que o Vasco conseguiria dar dentro com o Flamengo, mano, não tá no gibi. Tem que respeitar esses caras. Tem que respeitar. Eles são malucos? São. Eles não pensam tanto? Não. Porém, se você for perceber, os caras, eles acreditam e acreditam. O Flamengo no primeiro tempo, ele amassou o Vasco. Amassou. O Vasco não conseguiu arrumar nada. Nada. Foram 8 finalizações a 1. Numa parte lá do primeiro tempo. 8 finalizações a 1. E essa uma do Vasco foi um chute de longe do jogador deles, que do nada decidiu chutar de lá do meio da rua e mandou a bola e não mudou nada. Agora, no segundo tempo, aí sim, a gente fez o primeiro gol lá com o Bruno Henrique de pênalti, no pênalti sofrido pelo Plata, que ainda acho que precisa melhorar demais. O Plata, ele tem hora que ele acelera o jogo sem necessidade. Ele acelera uma parada que não precisa acelerar. Você pode muito bem fazer, essa claridade está me incomodando, fazer o jogo sem necessariamente acelerar. Teve uma bola ali na esquerda, no primeiro tempo, que o Plata acelerou e perdeu a bola, desnecessariamente. Assim, acho que ele precisa evoluir bastante. O Plata precisa evoluir bastante. O time jogou bem, o time foi muito coeso, o time foi muito intensivo, teve intensidade, fez marcação-pressão, conseguiu anular o Vasco no primeiro tempo todo. O Vasco não jogou, o Vasco no primeiro tempo não entrou em campo. Se você visse as estatísticas do Vasco no primeiro tempo e no segundo, parecem dois times. O Vasco do primeiro tempo é um time de 4ª divisão, ou melhor, um time sem divisão de campeonato brasileiro. O Vasco do segundo tempo é um Vasco que compete. Mas a gente não vai falar do Vasco, a gente vai falar do Flamengo. O Flamengo foi tão superior ao Vasco que o Vasco não conseguia ter ações. Não só foi tão superior, como criou uma chance. Só que é aí que tá. O Flamengo peca numa coisa. Ele cria, ele até faz as jogadas, porém, qual é o problema do Flamengo? Ele não converte as jogadas. Ano passado, no 1-1 com o Vasco, a gente amassou o Vasco. O Vasco não fez nada. Deu um contra-ataque do Vasco. Hoje, uma cabeçada do Verratti no segundo tempo, quase que o Vasco empata. O Flamengo precisa começar a converter, e eu acho que isso passa pelo Pedro. Quando o Pedro voltar, o Flamengo ele tende a converter mais os seus jogos, fazer mais os seus gols. Porque cria, mas não tem aquele cara para botar a bola para dentro do gol. O Plata não é esse cara. O Bruno Henrique, ele tá começando a fazer esse gol, mas ele não é esse cara. Ele não é um cara que vai pegar e vai estar toda hora lá no ataque para empurrar a bola pro gol, vai fazer jogadas de pivô. Tipo, o Pedro, ele é diferenciado nesse sentido. Então acho que o Flamengo precisa para ontem organizar isso. Eu acho que o time é muito superior. Esse campeonato carioca já foi do Flamengo.
Porém, precisa organizar porque o Carioca, ele é como se fosse o Chupetinha. Assim, não vale nada, não vale nada. É igual tu vai jogar uma pelada e não vale nada aquele momento. Mas quando coloca a coca e o bagulho fica doido. E a gente começa a ver. No Campeonato Brasileiro a gente não pode ter isso. Porque ano passado a gente empatou jogos assim. A gente perdeu jogos assim, que foi melhor num determinado período, que criou as chances, mas não converteu. Então a gente precisa ser cirúrgicos nos nossos jogos. O Vasco não é parâmetro para o Flamengo hoje. Com respeito à instituição, o Vasco não é parâmetro. O Fluminense não é parâmetro. O Botafogo talvez. Mas os nossos adversários é o Palmeiras, é o Atlético, é o Cruzeiro, é o Corinthians, que está jogando bem, mas a gente sabe como é que é lá. O São Paulo, não vou dizer o Santos, porque para mim o Santos ele não tem um time de qualidade. Ele tem o Neymar. O Neymar, chegou o Reis agora, tem o Barreal, chegou uns caras lá, mas eles não têm um time. O Botafogo, ele é um bom time, mas ele não tem treinador e perdeu algumas peças, mas está contratando. Então eu acho que a nossa temporada é contra o Inter, a nossa temporada é tentar contra o Grêmio. Times que estão ajeitadinhos, estão interessantes, não competem com o Flamengo. Tipo, o nosso grande adversário é o Palmeiras, né? Acho que o Palmeiras junto com o Flamengo é quem briga. Ah, mas o Palmeiras está mal lá. Não tem. O Palmeiras ele é o time lá de São Paulo que ele é mais organizado. Pode não estar jogando bem, mas ele consegue meio que encaixar ali, conquistar pontos. E não tem o peso, assim, o Palmeiras não tem o peso de que é um time que está anos sem conquistar nada. Diferente do que era o Botafogo, diferente do que é o Fluminense, o Vasco, o próprio Internacional, que sempre está batendo na trave. Então, a gente precisa converter os nossos jogos, porque se nós tivermos superioridade contra esses adversários, nós precisamos sim matar o jogo. 2, 3, se tiver oportunidade de golear. Não é porque o goleiro fechou o gol, fez um montaréu de defesa, mas é porque não acertou o pé. O Flamengo, hoje, ele foi muito superior, criou boas oportunidades, mas ele não mata o jogo. Não mata. Aquela parada, bola pra cá, bola pra lá. O Arrascaeta perdeu uma chance de cara. Se ele dar uma ajeitada na bola e dar uma chapadinha, ele conseguiria fazer o gol. Mas é o que eu tô falando, o Flamengo precisa estar 100% focado no jogo, inclusive no terço final. Hoje foi uma grande partida do Wesley. Acho que pra mim o melhor em campo. O Danilo foi muito bem. O Ortiz, quando entrou, ele deu uma lucidez pra zaga, que o Vasco voltou muito ativo no jogo, pressionando bastante. Eu acho que os jogadores não esperavam o Vasco vir daquele jeito. Mas o Vasco é aquela parada, é muito suor para pouca qualidade. Então é mais transpiração do que inspiração. Então eles voltaram até bem, tentaram, mas eles não criaram tanto perigo assim. O maior perigo foi aquela bola mesmo lá do Verratti na junta da trave. Foi o ápice do Vasco no jogo. Depois disso, com a substituição do Felipe Luiz, o Felipe, ele é muito inteligente, muito inteligente. Porque ele viu o que estava acontecendo e ele colocou o Alan, porque o Everton Araújo hoje, ele estava conseguindo fazer as contenções. E sim, nessa parte ele tranquilo, mas ele não dá seguimento à jogada. Ele vira e volta para o zagueiro. Ele vira e vai para a lateral. Ele não quebra linha. As linhas de marcação, ele não é esse cara para quebrar essas linhas. Ele não tem isso ainda. Ele não tem confiança para fazer isso ainda. O Alan, ele hoje entrou e fez isso. Inclusive ele fez ele pegou a bola aqui, joga pro Wesley, depois volta e vai pra lateral. O Léo Pereira jogou muito bem.
depois que ele foi para lateral também, ele continuou, ele jogou muito bem. O BH não tem o que falar, assim, a gente vai chover no molhado, mas um cara que entrou e fez a diferença foi o Cebolinha. A chapada que ele deu, cara, que golaço. A chapada dele foi muito bonita mesmo. Ele merecia isso. Pela lesão, incrível, ele volta a fazer gol contra o Vasco. Cara, então, eu acho que a gente tem muita coisa pra melhorar. Muita. Eu acho que não estamos no ápice do time, o time acho que pra começar agora. Começa tudo agora. Mas eu tenho certeza que esse ano dá pra gente conquistar. Eu tenho falado isso quase todo vídeo. Eu tive um pouco sumido aí, gente, porque eu botei um negócio aqui na boca e tava com mais dificuldade pra falar. E no último vídeo deu até pra perceber que tava meio esquisito. Então, tava bem cortado, aí tava mais complicado pra falar, então eu preferi dar um tempo. Contra o Fluminense, um jogo razoável pra bom, tipo, bem fraco mesmo. Mas o Fluminense veio pra não perder. Contra o Botafogo foi um bom jogo nos primeiros minutos, até o gol. Aí depois o Botafogo deu uma crescida, o que é normal. O time do Botafogo não é ruim. Ele não é treinado, mas ele não é ruim. Porque a gente, nos piores momentos do Tite, nós tínhamos momentos de lucidez na partida e que a gente dava um calor nos caras. No próprio 4-1, o jogo tava bem truncado. Tipo, não tinha uma superioridade tão grande do Botafogo no jogo todo. Então, eu acho sim que a gente pode melhorar. Tivemos 3 jogos aí contra os clássicos, 3 clássicos seguidos. Acho que fomos bem, acho que o saldo é muito positivo. De 9 pontos nós fizemos 7. E só não ganhamos do Fluminense porque literalmente o Fábio fez uma defesa absurda numa cabeçada do Cebolinha. Então eu acho que botar o time em reserva contra o Maricá e esperar a semifinal, que pode ser sem nenhum dos grandes do Rio, né? Porque o Flamengo não é grande, o Flamengo é gigante. Sem nenhum deles, né? O Flamengo já está classificado, agora vai decidir se vai ser o primeiro da chave ou não. Mas é isso aí, gente. Vamos que vamos. Acredito que foi um bom jogo. Temos muitas margens para melhorar. Mas é isso. O Vasco, como sempre, apanhou da gente nos últimos 31 clássicos. Só ganhando um jogo. 2 jogos. Foi um lá em 2021, 3-1 com o time do Rogério Ceni. Inclusive foi a estreia do time profissional. Que tava jogando os meninos e aí veio o profissional. Felipe Luiz naquele jogo passou muito mal. E o outro foi aquele 1-0 ano passado, ano retrasado, aquele gol do Pumita, num chute maluco lá e fez o gol. Fora isso, não consegue. Então, a pergunta que não quer calar: ainda temos rival? Valeu, galera. Saudações de rubro-negros.